Meus irmãos, a paz do Senhor para a igreja. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, por gentileza. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e ele lhes trazia os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela, as fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Amém? Vocês podem dar um amém por essa palavra, mesmo sendo simples? Amém. Queridos, capítulo 4 do livro Segundo Reis de Israel é um capítulo extremamente tocante. Esse capítulo aqui, ele é tão precioso dentro desse livro, que ele se tornou um dos mais conhecidos e prediletos para nós pregadores no segundo livro dos reis de Israel. Está inserido no capítulo 4 desse segundo livro dos reis 4 milagres operados pelo Senhor, por Deus, através da instrumentalidade de um grande profeta do Senhor chamado Eliseu. Dentre os 4 milagres operados aqui através da vida do profeta Eliseu, tem 2 aqui que me chamam muita atenção. E esses 2 milagres têm algo em comum. Os 2 milagres envolvem uma mulher, cada um deles. Um dos milagres aqui, que começa aproximadamente no versículo de número 8, está falando da casa de uma senhora crente, casada, sem filhos, rica, que ela começou ofertando para Eliseu uma oferta pequena, dando a ele pão, água, convidando ele para entrar em casa para comer. Só que com o passar dos anos, ela começou a perceber a autoridade de Deus tão grande na vida do profeta Eliseu, que ela resolveu aumentar um pouquinho o nível da oferta. Ela então fez para ele um quarto, muito bem elaborado, colocou uma cama confortável, um candeeiro bonito, e colocou uma cadeira para o profeta meditar, descansar, quando ele passasse para ir adorar o Senhor. E essa mulher aqui, irmãos, ela teve um problema, que Eliseu profetizou para ela a vinda de um filho, um sonho que para ela estava muito distante. Eliseu trouxe bem para perto com essa palavra profética. Ela, no princípio, se assustou, ficou abalada com a profecia, mas aconteceu direitinho como Deus usou a boca do profeta. Eliseu profetizou, ela teve o filho, só que infelizmente o filho veio a falecer com o passar dos anos. E Eliseu, irmãos, teve que orar, deitar em cima desse menino, até que a criança voltasse à vida de novo. E Eliseu restituiu milagrosamente a vida dessa criança e devolveu a ela a seus pais. Porém, tem outro milagre envolvido, que é esse que eu li para os irmãos, envolvendo também a história de uma senhora. Porém, ao contrário desse milagre que eu acabei de recitar para vocês, essa senhora aqui era uma mulher viúva, endividada,
ela estava devendo, irmãos, uma dívida impagável, tinha ainda a luta, a missão de criar 2 filhos, ou acabar de criar 2 filhos, que estavam na adolescência, sem a presença paterna. Era uma mulher pobre, que não tinha condição de fazer para Eliseu um quarto, não podia dar a Eliseu uma cama, não tinha condição de comprar um candeeiro bonito para colocar no quarto. Eliseu podia esquecer, porque ali não tinha retorno de oferta, não tinha retorno de dinheiro. Mas o que me chama a atenção, e que eu aprendo com o profeta Eliseu, é o cuidado de Eliseu em atender as 2 situações do mesmo jeito. Da mesma forma que o profeta Eliseu atendeu a necessidade da senhora rica, abençoou a casa da senhora rica, devolveu o filho dela vivo para ela, ele também atendeu com a mesma postura aquela senhora pobre, que não podia dar o dízimo, não tinha como dar oferta, não podia dar um retorno a Eliseu, não deu a ele um quarto, não deu a ele uma cama, não deu um candeeiro, não deu a Eliseu uma cadeira, mas Eliseu tratou do assunto da mesma forma. Eliseu é o tipo de obreiro que não faz acepção de ninguém pela classe social dentro da igreja. Eliseu é o tipo de profeta que, do mesmo jeito que ele abraça o rico, ele abraça o pobre. Do mesmo jeito que ele trata bem o rico, ele trata bem o pobre. Do mesmo jeito que ele recebe bem quem pode dar um bom dízimo, ele recebe da mesma forma o irmão que está desempregado e está sem condição de dizimar, de investir e de ofertar na igreja. É o obreiro que me ensina que na casa de Deus não existe acepção de pessoa por classe social. Da porta daquele templo para fora, você é atendido, tratado pelo que você tem. Da porta daquele templo para dentro, você é atendido, recepcionado e tratado pelo que você é. É a forma que Deus te trata aqui essa noite, sem acepção de pessoas. Daqui para lá, é todo mundo nivelado nos olhar de Deus da mesma forma e do mesmo jeito. Quando nós começamos a ler o capítulo 4 do 2º livro dos reis de Israel, começa a retratar aqui a morte de uma pessoa muito especial. Eu vou repetir para os irmãos aqui de Bom Jesus, porque isso aqui é muito forte e muito interessante. Alguém muito especial morreu na introdução da palavra do capítulo 4 do 2º livro dos reis de Israel. A pergunta que não quer calar: pastor, por que essa pessoa é tão especial se o nome dele nem aparece na narrativa bíblica? É verdade, irmão, eu não tenho o nome dele informado na Bíblia. A tradição judaica e alguns historiadores de confiança me dizem que o nome dele era Obadias, que ele trabalhava de mordomo e era uma pessoa bem casada e um servo de Deus temente ao Senhor. Pastor, eu achei que ele era um grande empresário, eu achei que ele era uma pessoa do alto nível social, eu achei que o senhor está falando que morreu uma pessoa especial, que ele era um fazendeiro de ponta, que ele era alguém que tinha muito dinheiro, muitos bens, propriedade. Posso contar um pouquinho da história desse moço especial para os irmãos? Esse moço aqui, irmãos, ele resolveu esconder dentro de uma caverna 100 profetas que não quiseram comer na corrupta mesa de Jezabel. Escondeu esses homens e ele ofertou o que ele tinha. Ele não podia construir um quarto, não podia pagar um hotel para eles, mas conseguiu achar uma pequena caverna, escondeu esses homens de Deus e deu a eles pão e água para beber. Pastor, só vem falar que o camarada é especial. Ele tratar o profeta a pão e água é o que ele podia entregar no momento, é a oferta que ele podia dar naquele momento, é o que tinha para o momento, era pão
pão e água. E eu vou dizer para os irmãos, é melhor comer pão e água escondidinho dentro de uma caverna do que sentar na mesa de Jezabel e perder o ministério. É melhor você passar pão e água, mas cheio da presença de Deus, do que sentar numa mesa com caviar, filé mignon e picanha, mas sem a presença do Eterno. Pão e água com a presença de Deus vale ouro, gente. Pão e água com a presença de Deus é melhor do que tudo. Por quê, pastor? Porque caverna com pão e água se torna o melhor lugar do mundo, só porque a presença de Deus está com eles ali dentro. Levanta a tua mão nessa noite, para de reclamar o que tem por um momento da tua vida, se é pão e se é água. Come pão e água com dignidade, mas só não perde a presença. Quem aqui não está passando lá um momento dos melhores da tua vida, mas pode levantar a mão com o pregador e dizer, pelo menos a presença eu tenho. A presença, só quem tem presença, só quem tem presença, independente do que você está passando, você vai adorar a Deus cheio do Espírito Santo aí na cadeira que você está sentado, porque a presença de Deus faz pão e água ficar saboroso e maravilhosa, e caverna ficar confortável. Só quem está entendendo a linha de raciocínio, levante a mão para adorar. Uma pessoa especial morreu no capítulo 4 de 2º livro dos reis de Israel. Pastor, se alguém tão especial, porque a Bíblia não traz o nome dele. A pessoa não é especial por causa do nome, a pessoa é especial por causa da obra e por causa do legado que ele deixa. Eu vou ser sincero para os irmãos e quero que você entenda com bom grado o que eu vou dizer. No meio evangélico atual, no mundo gospel que nós estamos hoje, existem pessoas famosas e existem pessoas especiais. Pastor, não dá para juntar uma coisa com a outra. Entenda, meu irmão, de repente alguém famoso pode ser especial, mas tem gente aí que não é famoso, que também é especial. E eu vou dizer para os irmãos, tem gente hoje no meio alto evangélico, famoso, que não é especial, e tem gente no nosso meio, no anonimato, que para o céu ele é especial. E para mim esse homem aqui não tem o nome escrito, mas o legado que ele deixou, gente, a obra que ele fez, aleluia, fica para lá de especial. Ele cuidou, ficou endividado, morreu, mas manteve 100 homens de Deus com pão e água. E eu vou liberar uma palavra para os irmãos. Pensa numa oferta que deu certo. Oh Jesus, oh Samuel, pensa numa oferta que funcionou. A tesouraria da igreja aceita qualquer oferta, o céu não aceita. Sabe o que Jesus falou no seu ensinamento? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, traz a oferta, mas deixa ela no altar. Lembrou que tem algo contra? Vai lá consertar primeiro, depois você volta. O altar aceita, mas Deus não aceita. E eu vou dizer uma coisa, irmão, a oferta é pequena, é pão e água, mas o céu aceitou a oferta do rapaz. E eu vou dizer, quando o céu aceita a oferta, o céu abre a porta para a pessoa. Pastor, cadê a porta aberta para o homem? O homem morreu. Irmão, a oferta do pão e da água salvou a família dele. Quem acredita que a oferta de pão e água tem poder de salvar uma família inteira? Pode falar uma verdade com você, sua vozinha foi para a glória, não teve oportunidade de estudar, não sabe o que é teologia, não pegou um livro de seminário na mão, não conseguiu sentar numa cadeira acolchoada como essa que você senta hoje, mas a oferta do pão e da água dela lá de trás, colocou você aqui dentro, fez de você um crente, e você hoje está adorando confortável neste lugar. Quem está entendendo a palavra? Oferta de pão e água salva a família. Esse moço aqui tratou 100 profetas a pão e água. Não sei a causa da morte do rapaz, ele partiu. E eu vou te liberar outra palavra. Você consegue enterrar o corpo de um crente, mas não consegue enterrar a obra que ele fez. Orabaia Xandarácia. O Irimandaraia, eu tenho experiência em Carangola, Fábio tem Bom Jesus, obreiros que já passaram por essa casa, que hoje o corpo já se decompôs na tumba fria, a obra dele está viva até hoje dentro desse lugar. Quantos aqui se lembram de pessoas que já partiram, mas a obra dele está viva? Não dá para enterrar a obra de um crente fiel, gente.
Não dá para enterrar a obra de um crente cheio do Espírito Santo. Você faz velório do corpo, você enterra o corpo. Eu quero ver enterrar a obra. Enterraram o rapaz. A mulher ficou endividada. O que fazer agora com uma dívida impagável? Eu vou repetir a palavra, uma dívida impagável. Uma reunião acontece na casa dessa senhora. E não é uma reunião muito fácil de conduzir. Quem estava nessa reunião? Essa senhora viúva e os credores do marido. Vamos ver o que pode ser feito. Vamos negociar a dívida. Vamos dar uma olhada para ver se dá para penhorar alguma coisa aqui. Irmão, não sobrou nada para penhorar. Não tinha um bem para penhorar. Quando você pensa que a mulher não tem nada, colocaram os olhos na maior herança que ela tinha. Pastor, o senhor acabou de dizer que a mulher não tem nada. Ela não tem materiais. E eu vou te liberar uma palavra. Quem falou que a maior riqueza sua são coisas? Escute o que eu vou te dizer. A coisa mais cara que você tem na tua casa não são coisas, são pessoas. Seu filho vale mais do que um carro. Tua esposa vale mais do que a casa. Teu marido vale mais do que a propriedade. As pessoas que Deus colocou na tua vida são mais importantes do que coisas. Coisas são mais caras, não valem muita coisa, mas pessoas são caras que Deus colocou. Aprenda a valorizar mais as pessoas do que coisas. Eu me lembro de um antigo testemunho do pastor Josué Gonçalves, onde ele conta que uma família muito rica conseguiu comprar um carro top de linha da época. Ele cita até o nome, uma Cherokee. Na época valia muito dinheiro. E essa família tinha uma criança de aproximadamente 3 a 4 anos de idade. Essa criança um dia, irmão, brincando na garagem da casa, os pais descuidaram. Ele pega algo pontiagudo. Quando eu cito que ele pegou algo pontiagudo, os irmãos já imaginam mais ou menos como é que vai terminar a história. Ele viu aquela lateral daquele carro maravilhoso, aquela pintura metálica extraordinária. Ele disse: vou fazer uma surpresa para o papai. Vocês já estão rindo que o carro não é de vocês, gente. Aleluia. Eu vou desenhar para o papai aqui um monte de coisa. Desenhei uma casa bonitinha. Isso parece que até futuro engenheiro. Essa aqui é do papai. Vou desenhar uma flor para a mamãe, na mesma lateral do carro. Um girassol mais ou menos desse tamanho, irmão, naquela pintura metálica. Desenhou aquele girassol. Vou fazer um sol, como se estivesse olhando para essa rosa. E foi desenhando. Quando o pai e a mãe viu, a lateral do carro estava toda riscada. O pai, num surto de ira, no descontrole emocional, pegou a criança, muito irado, muito nervoso, e foi batendo na mão do menino. Foi batendo, foi batendo. Foi batendo, a mãe gritando, batendo, até que a criança desmaiou na mão do pai. Levaram o menino para o hospital. Josué Gonçalves diz que a mãe infeccionou todas as 2 mãos da criança, de tanto tapa que a criança levou, a ponto de um médico dizer: olha, nós vamos tentar recuperar, mas a indicação que eu dou é a amputação das mãos do menino, para não perder os braços. Tiveram que amputar as 2 mãos daquela criança de 4 anos de idade. Quando o pai foi visitar a criança depois da cirurgia, a mãe chorando, ele ainda levanta as 2 cotocos do braço, sem as mãos, e diz: pai, nunca mais eu risco o seu carro, porque agora eu não tenho mais as mãos para fazer o desenho para o senhor. Só fica tranquilo. Fábio, ele saiu daquele hospital, segundo Josué Gonçalves, correndo. A primeira atitude foi pegar um 38 e dar um tiro na cabeça, porque não aguentou a situação. A mãe terminou os dias dentro de um manicômio por causa da pressão psicológica de ver o filho sem os braços, por causa de um descontrole emocional. Isso acontece quando a gente coloca coisas acima de pessoas. O marido morreu, a dívida ficou, não tinha nada para penhorar, mas sabe o que o credor fez? A senhora tem 2 filhos, a senhora tem 2 meninos que dá para trabalhar para pagar, aleluia, a dívida do marido. Só que ele não entendia que a maior herança
herança que ela tinha não era coisa, eram pessoas. E eu vou liberar uma palavra para você: a coisa mais cara que Deus colocou debaixo do teu teto não é essa sua geladeira, não é o teu carro, não é a tua cama, não é o móvel modulado, é o filho que Deus te deu, é a família que Deus te deu, é a esposa que Deus te deu, é o marido que Deus te deu. E eu vou dizer, a única coisa que ainda dá para levar para o céu, se Deus te der graça, é essa família que você tem. Mais nada entra na glória, mas a família dá para levar. O dia que Noé entrou dentro da arca, ele não colocou a geladeira, ele não pôs o seu guarda-roupa, ele não pôs a cama, mas ele colocou 3 filhos, 3 noras e a esposa com ele. Valorize a tua família, porque é a melhor coisa que Deus te deu. Só quem pode adorar a Deus pela família que tem. Levante a mão para adorar. Depois eu continuo pregando aqui nessa noite. Oh, Arabaia Xandarácia Nabagaia Sé. Valorize a sua família. Essa mulher estava endividada. Os credores assim: olha, tem algo que pode ser feito, senhora. Ela disse: que pode ser feito? Os meninos trabalhar na minha terra até pagar a dívida. Irmão, a dívida era impagável. A proposta tinha valor legal, tinha valor jurídico. Mas o que adianta valor jurídico numa situação como essa? Você não está lidando aqui com CNPJ frio, você está lidando com pessoas. Você não está lidando aqui com documento de IPVA, não, está lidando com pessoas. Não é com IPTU, não, é com pessoas que você está lidando aqui. Ela disse: não, eu vou pensar melhor no assunto. Eu até preguei uma mensagem aqui há anos atrás: não troque o propósito pela proposta. Deus não trabalha com proposta, Deus trabalha com propósito. Por que a gente prefere a proposta do que o propósito? Porque a proposta traz resultado rápido, a proposta resolve as coisas de maneira mais suave. Mas a proposta que você aceitar, ela pode tirar da tua vida algo que você nunca mais consegue recuperar. Vou te dar um conselho: fica no propósito de Deus. Eu não sei qual propósito o inimigo colocou na tua mesa. Deus me trouxe de carangola para dizer a você: o propósito de Deus é melhor do que a proposta do credor. Fica no propósito de Deus. O propósito de Deus demora, mas é abençoador. O propósito de Deus demora, mas não vai tirar ninguém da tua casa. O propósito de Deus demora, mas vai trazer seus filhos para a igreja. O propósito de Deus demora, mas vai levantar uma família cheia de Deus e vai ter lugar na glória, o nome escrito no livro da vida. Quem acredita que o propósito de Deus ainda é melhor, levante essa mão para adorar. Vai lá. Essa senhora tomou uma atitude. E aí, mãe, o que nós vamos fazer? Vamos no culto? Vamos para o culto? Para o culto? Olha para mim aqui. Você ainda acredita no culto da sua igreja? Eu não vou tampar o sol com a peneira aqui essa noite, porque o Fábio falou que eu estou em casa. Muitos de nós já perdemos a empolgação pelo culto, irmãos. Já não tem mais empolgação pela palavra. Eu já ouvi crente desmerecer tanto o culto, que ele usa aquela palavra assim: é só mais um culto. Aonde você tirou essa conversa que um culto é só mais um culto? Primeiro, um culto nunca mais se repete, nem na terra e nem na eternidade. E eu vou dizer mais: um culto tem poder de mudar a vida de uma pessoa. Eu já cheguei na igreja de Carangola quebrado, e um culto que eu assisti mudou a minha história, mudou o sentimento que tinha dentro da minha alma. Irmão, um culto resolve as coisas, sim senhor. Por que um culto resolve? Porque ele está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite. Sabe o que ele disse para Moisés? Quando Moisés foi encontrar com o faraó, Moisés falou: fala em nome de quem? Diga para faraó que o eu sou te mandou.
Moisés ficou meio em dúvida, ele disse: você quer o sobrenome? Ele disse: quero. Fala com ele que eu sou o que sou então. Tá bom para você ou você quer mais? Pastor, o que tem a ver isso com a mensagem? O eu sou continua o mesmo. Olha para mim aqui, se você está doente, ele é médico. Se você está deprimido, ele é psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, o que você quiser. Pastor, eu estou fraco, ele é fortaleza. Eu estou com fome, ele é pão. Eu estou com sede, ele é água. Eu estou morrendo, ele é vida. Eu estou fraco demais, ele é a tua fortaleza no dia da angústia. Ele é aquele que te socorre. Eu estou chorando, pastor, ele é o teu consolo aqui essa noite. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: não subestime um culto aonde a presença do eu sou está dentro dele. E eu vou dizer mais: o eu sou está conosco aqui essa noite, e ele tem poder de mudar a tua história. Só quem está sentindo a presença dele, lá de trás para frente, comece a adorar o nome do Senhor. Eu vou parar só para ouvir. Vai lá. Abaia, Xúria, Mandarácia. Vamos no culto. Chegou no culto, irmãos. Esperou o culto acabar. Reunião com o profeta Eliseu. Eliseu ouviu atentamente. Meu marido morreu. Irmãos, a palavra que essa mulher disse aqui quebra tudo. Quebrar tudo não é esse negócio de fazer a igreja vibrar, derrubar a cadeira, não. É essa palavra que essa mulher disse: o meu marido. E depois ela completou: teu servo. Ele não é só meu marido, não é teu servo. E eu vou dizer mais, Eliseu: você sabe que o teu servo temia o Senhor. Não precisa falar mais nada, irmão. Eliseu falou assim: eu não posso deixar essa mulher voltar depois de uma palavra dessa. Eu não tenho condição de deixar essa mulher voltar para casa sem resposta. Como é que eu vou fazer? Eliseu disse: o que eu vou fazer para você, irmão? Profeta não tem dinheiro. Profeta não fica rico. Não sei se eu posso falar isso aqui, irmão. Eu vou falar. Quem fica rico é mercenário. Profeta não caça riqueza nem projeção. Profeta faz o que Deus manda. Quem quer ficar rico está no lugar errado. Você quer ficar rico? Vai trabalhar num banco, vai trabalhar em um comércio, vai fazer uma loja, vai comprar uma fazenda, vai vender gado. Você quer pregar? Tem vindo ao clube, mas aqui não fica rico e não tem projeção. Aqui tem pelo menos a presença do Eterno. Profeta não tem dinheiro. Depois vai custar caro para mim esse negócio, mas tá bom, deixa correr. Eliseu disse: o que eu vou fazer para a senhora? Fala comigo, sobrou alguma coisa em casa? E Eliseu: não tem nada. Sabe o que é esse nada aqui? Palavra de crente desesperado. Crente desesperado não pensa para falar, gente. Crente desesperado não olha os detalhes. Crente desesperado não medita no que está acontecendo, não pensa primeiro. Não deixa o desespero te levar a esse nível. Não tem nada, Eliseu. Mas tem uma vírgulazinha no versículo. Pode olhar que tem uma vírgula na sua Bíblia. Se for a tradução da minha, tem uma vírgulazinha aí. Essa vírgula aí é excepcional. Porque quando eu falo assim, não tem nada, eu estou dizendo, acabou. Só que o escritor botou uma vírgula. Pastor, o que esse ponto gramatical tem a ver? É porque a vírgula está dizendo: você está errado. Eu não botei ponto final, só tem uma vírgula aí, lê direito. Vai continuar a história, tem alguma coisa, você não está percebendo ainda, aleluia, mas tem alguma coisa. Por quê? Porque Deus permite a crise passar igual um furacão, só não permite levar tudo. A crise nunca vai levar tudo. Pastor, eu estou na lona. Você pode estar na lona, mas tem alguma coisa, tem alguém que sobrou, tem um amigo que ficou, tem um filho que sobrou, tem esposa que não abandonou, tem alguém que sobrou, tem um pai ainda para te ajudar. Aleluia, não acabou. A crise não levou tudo, porque Deus não deixa. E Jó, pastor, levou tudo. Quem falou que Jó perdeu tudo? Perdeu, pastor, perdeu não. A esposa ficou.
entrou em desespero. Mas no final teve um monte de filho de novo, com o mesmo marido e a mesma mulher, o mesmo casamento ficou. O que mais ficou? Ficou um pedaço de telha. Não dá para coçar aquela doença brava com a mão. Deus diz, pega a telha e coça. O que mais sobrou, pastor? Sobrou uns amigos, meia pedra e meio tijolo, mas sobrou. O que mais sobrou? Um Deus que fortaleceu ele no final. Levante a sua mão desse jeito, por gentileza. Eu vou liberar uma palavra. Para de reclamar e conserta essa cara, porque Deus não deixou levar tudo, não. Ainda tem alguma coisa que é obra-prima para o recomeço de Deus dentro da tua casa, o recomeço de Deus no teu ministério, o recomeço de Deus na tua história, o recomeço de Deus na tua vida. Não levou tudo, ainda tem alguma coisa. Eliseu não tem nada em casa. Eu não vou pregar heresia não, Fábio, mas eu vou florear esse negócio aqui, vou enfeitar. Eu aposto que o menino falou assim, mãe, tem sim. Tem o que, menino? Tem. O que sobrou lá que eu não vi? Só não viu, mas eu vi. Tem uma botija de azeite dentro do armário. Sobrou uma botija de azeite dentro do armário. Irmão, sobrou algo especial dentro de casa. Posso falar com você? Você só está vindo no culto porque ainda tem azeite na sua casa. Gente, não entra por esse caminho sem a orientação de um profissional, que não dá. Não vem para o culto se não sobrar azeite. Você pode estar com a casa toda mobiliada, você não vem a pé porque tem carro na garagem. Sabe por que não vem? Porque não tem azeite. Porque quando tem azeite, está faltando tudo, você ainda vem para o culto. Se tiver azeite, não tem carro, você vem de busão, você vem de Uber, você vem de bicicleta, você vem a pé, você vem ali andando, mas vem porque ainda tem azeite. O azeite movimenta você espiritualmente, vai vir para a igreja. Tem gente aí que tem muito mais do que você e não consegue mais cultuar, e você está cheio de problema, passando um momento difícil, mas está aqui com a mão levantada para cima, adorando a Deus, confundindo o inferno inteiro, porque ainda sobrou um pouquinho de azeite na tua casa. Eu vou fazer uma pergunta, pelo amor de Deus, quem ainda tem azeite dentro de casa? Tem problema, tem conta em cima do armário, está cheio de boleto, mas dentro do armário ainda tem azeite, em cima da cama ainda tem azeite, na sala ainda tem azeite. Só quem tem azeite, que é o símbolo do Espírito Santo dentro de casa, vai adorar a Deus por alguns segundos, depois eu volto. Adora aí, adora, 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 adora. Oh, aleluia, aleluia. Marido morreu, boleto ficou para pagar, credor fez proposta, mas ainda tinha azeite. Ainda tinha azeite. Eliseu falou assim: a senhora está bem com os vizinhos? Pela graça de Deus, combino bem com a turma lá. A senhora tem fé? Ele disse: tenho. Irmão, para fazer o que essa mulher fez aqui tem que ter fé. Conversa com um crente sem fé e manda ele numa pindaíba dessa, sair pegando vaso com os outros emprestados sem explicação direito. Não vai, irmãos. Tem que ter fé em Deus. Você tem fé? Tenho. Você vai descer, passa na casa dos seus vizinhos, pega vaso. E Eliseu ainda deu uma ordem: não pega pouco. Irmão, preguiça com obra de Deus não funciona. Preguiça com promessa de Deus não fecha. Preguiça com propósito de Deus não fecha. Não adianta. Você vai ter que entender que com a proposta você pode ficar deitada no sofá de barriga para cima que resolve, mas com propósito vai ter que ir no culto, vai ter que conversar com o pastor, vai ter que pegar vaso emprestado, vai ter que carregar vaso nas costas, vai ter que encher a casa de vaso, porque propósito Deus não trabalha sozinho, propósito Deus trabalha com quem Ele chama. Deus quer você bem, Deus quer ver sua família abençoada, mas tendo propósito, não dá para deixar tudo por conta de Deus, não. Tem que carregar vaso se quiser abençoado. Você ainda tem coragem de pegar vaso? Pega vaso emprestado. Pega muito. Outra coisa, pega vaso vazio, não pega resto de ninguém. Não pega resto de ninguém, porque o que funciona na família do seu cunhado não vai funcionar dentro da sua casa. O que funcionou na família do seu pai, irmã,
Não vai funcionar para você que é uma nova família com teu marido. O que funcionou na vida do teu sogro, nem sempre vai funcionar para você. Cada casa tem uma política, cada família, Deus tem um propósito, Deus trabalha de uma maneira diferente, Deus tem uma direção nova para você aqui essa noite. Deus tem direção nova. Pega vaso emprestado. Outra coisa, irmão, fica explicando muita coisa não, tá? Fica explicando não, que é furada. Tem gente aí que é curioso demais. Quando você for pegar o vaso emprestado, fala, para quê? O que você pretende com esse vaso? Você vai fazer o que com esse vaso emprestado? Posso te dar um conselho? Começou a te interrogar demais, você vai emprestar? Se você quiser emprestar, se não quiser, deixa. Eu vou pegar com outro vizinho, porque Deus não mandou explicar nada. Porque tem coisa que se você começar a explicar demais, atrapalha até o que Deus vai fazer, até o que Deus vai operar. Aleluia, fica quieto, irmãos, a coisa é entre você e Deus. Não fica comentando muito, não é nem para postar na internet, estou precisando de vaso emprestado. Deus não mandou usar o WhatsApp, Deus não mandou usar Instagram. Deus falou, passa na casa, olho no olho, vai conversar, pede emprestado. Não é para postar lá no bazar do Facebook que você está precisando de vaso emprestado, não, é passar na casa do vizinho mesmo. Pega o vaso emprestado, vai para casa. Chegando em casa, você enche a casa de vaso, fecha a porta, faz um culto restrito, você e os meninos só, culto pequeno. Eu nem vou perguntar a você, que vai bater até em mim, irmão. Eu nem vou entrar na questão do culto doméstico. Pensa num culto que Deus gosta, esse tipo de culto aqui, gente. Não sei porquê Deus gosta desse tipo de culto. E outra coisa, não faz live desses cultos não, porque Deus não aprova. Tem gente aí fazendo live em monte, fazendo live de madrugada, que está orando na beira da cama. Isso não é coisa de fazer live. Live a gente faz do culto público na igreja. Esses cultos pequenos que Deus gosta, tem que ser cultos mais reservados. E eu vou dizer uma coisa, tem coisa que Deus não faz no congresso, dentro da primeira Assembleia de Deus de Bom Jesus, que Ele deixa para fazer lá na mesa da sua casa, num culto restrito, orando só você, esposa e filhos. Deus gosta desses cultos, irmão. Pensa num culto que abençoa a casa, esse tipo de culto. Eu nem vou entrar no critério de culto doméstico, vou só perguntar por questão de ética. Você nem me responde levantando a mão não. Quantos irmãos aqui, só no coração, ainda tem o costume de ler um texto da Bíblia e pelo menos orar de mão dada com a família? Faz isso. Oreba Xandarácia, Uiribicandarai, Aner Açai, Lemando Comanarrácia. Tem uma família em Carangola, Fábio, que um dia desse as crianças foi brincar de culto. E crente é difícil demais de você mexer com ele. Crente inventa cada um, irmãos. Estavam me imitando eu no culto que ele estava fazendo. E começou a dar briga. Porque falou assim, não, eu sou o pastor Leonai. Outro, não, eu vou ser, por que tem que ser você? E arrumou aquela confusão. Na hora que começou a pregar e começaram a brincar, Jesus batizou 2 com o Espírito Santo. 2 com o Espírito Santo. Porque Deus gosta desse tipo de culto, irmão. São cultos reservados, mas Deus gosta desse tipo de culto. Faz um culto reservado, fecha a porta, coloca os meninos no meio do culto, não deixa eles dormir não. O que os meninos vão fazer? Trazer vaso. Os meninos trazem vaso, você enche. Irmão, quando encher o primeiro vaso, eu, estou falando eu nem sei como é que eu ia arrumar. Quando eu vi o primeiro vaso cheio, eu ia sair pulando dentro daquela casa, que é perigoso eu quebrar até vaso dos outros. Porque só tinha uma botija, irmão. Para mim encher um vaso só, já está além da minha expectativa. Só que Deus trabalha além do que eu penso, não é um vaso só. Deus quer encher todos que estão dentro da casa. Deus quer encher todos que estão dentro da casa. E a mulher foi enchendo o vaso, e azeite descendo. Quando trouxe o último vaso, encheu. Traz mais um. Mãe, acabou. Sabe o que o historiador diz ali? Que o azeite parou. Ele poderia usar assim, o azeite acabou, mãe, mas não usou. Ele disse, o azeite parou. Parar é diferente de acabar. Sabe o que está querendo dizer ali? O azeite parou.
Se chegar mais vaso, a fonte tem mais. Se chegar mais vaso, ainda tem mais azeite. Só parou porque não tem mais vaso, irmão. Enquanto tiver vaso, derrama azeite. Pelo amor de Deus, gente. Ainda tem vaso aqui, não tem? Ainda tem vaso para Deus encher aqui essa noite. Ainda tem vaso para Deus encher nesse altar. Deus só derrama azeite onde tem vaso. Se acabou o vaso, não tem mais azeite. Azeite depende dos vasos que ainda tem para encher. A expectativa de Deus é ter vaso. Se tem vaso na primeira Assembleia de Deus de Bom Jesus, eu tenho uma notícia boa: o azeite do céu não acabou. Ainda vai descer azeite, ainda desce azeite, ainda derrama azeite, ainda batiza com o Espírito Santo, ainda tem dons espirituais, ainda tem milagre, ainda tem profecia, ainda tem glória, ainda tem graça. Aonde tem vaso ainda tem azeite, rapaz. Fica de pé comigo essa noite. Estou sentindo a presença de Deus na minha vida. O Senhor dos exércitos, aleluia, 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 aleluia. Oraba yachande que na raça, uirimiande como na raia serra. Tu me erga lá, e tem vaso de Deus sendo cheio aqui essa noite. Tem gente aí recebendo azeite enquanto eu estou pregando, ó. Tem pessoas sentadas nas últimas cadeiras, lá tem azeite de Deus descendo aí, ó. Tem vaso sendo cheio aqui essa noite. Tem vaso sendo cheio, tem vaso sendo cheio, tem vaso sendo cheio. Quando acabou de encher o último vaso, e agora, mãe? Agora nós vamos voltar no culto. Vamos lá conversar com o pastor de novo. Olha para mim aqui, irmão. Crente vai no culto quando o vaso está vazio e está devendo. E crente continua sendo crente depois que Deus enche o vaso e paga a dívida. Crente tem que vir na igreja quando tem vasos vazios, mas quando o vaso estiver cheio, tem que continuar vindo à igreja, sendo crente do mesmo jeito. Só fazer uma pergunta só por questão de honra. Se Deus encher os vasos na tua casa, você continua crente? Continua vindo à escola dominical? Continua frequentando o ciclo de oração do mesmo jeito? Se é verdade o que você está dizendo para mim, eu vou te contar um segredo que Deus está me confidenciando aqui. Deus vai encher os vasos da tua casa. Deus vai encher os vasos da tua casa. Deus vai encher os vasos da tua casa. Oh Jesus querido, Deus vai encher os vasos que estão dentro da tua casa. Estão dentro da tua casa. Se você continuar fiel, diz a Bíblia que quem é fiel no muito, no pouco, sobre o muito eu te colocarei, rapaz. Oh Senhor, ah Jesus, Labaia Xanderaia Séria Mandará. Eu vou parar de pregar só um pouquinho, porque está acontecendo algo sobrenatural aqui, nesse ponto da palavra. Deus está movendo vasos aqui essa noite. Deus está movendo vasos. Só quem está sentindo, só quem está sentindo. Recebe mais, recebe mais. Vai lá. Eliseu, oi irmã, a senhora voltou no culto? Estou de volta, sou crente, Eliseu. Estou no culto, sou crente. O que a senhora tem a me dizer? Pastor Eliseu, eu não sei como explicar para o senhor. Eu vou repetir essa palavra aqui, que isso é fundamental. Eu não sei como explicar para o senhor. A minha casa está lotada de azeite. Pastor, até nos cômodos íntimos da casa tem vaso de azeite. E eu vim perguntar ao senhor, o que eu faço agora? Você vai abrir a porta, vai vender o azeite. A dívida era impagável. Sabe o que Eliseu falou? Você vai pagar a dívida. E ele disse uma palavrinha mágica: você vai viver do resto. Samuel, você já analisou o que significa a palavra resto? Não, gente, fala sério comigo. Tem gente que fala assim: eu não sou gente de comer resto. Já ouviu alguém falar isso? Eu não vou não. Resto
Eu não sou mulher de comer resto, não. Quando chega aqui em 2 Reis, capítulo 4, Deus diz: você vai viver do resto. O resto parece insignificante, parece que não presta, mas quando esse resto vem de Deus, ô irmão, dá para até fazer aposentadoria, rapaz. Quando lá baixando, Deus é tão rico, Deus é tão poderoso. Sabe o que o profeta do Antigo Testamento disse? Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. O resto de Deus para a minha vida me garante o futuro inteiro, gente. Deus não precisa me dar muito não. O resto que sobrar, depois do furacão que passou, dá para manter a minha vida daqui para frente até o final dos meus dias. Só quem está entendendo a palavra, é pouco para você, mas quando vem do céu é muito. Quando vem do céu é muito. Deus tem coisa grande para a tua vida. Chega de pregar. Tem alguém aqui que ouviu essa palavra, participou desse culto, mas está afastado da igreja? Quem sabe está faltando você dar um passo para Deus começar a abrir as portas para você. Eu queria convidar aqui na frente quem precisa voltar para Jesus. Onde tem uma pessoa que está afastado da igreja, vem correndo. Orabaxandarácia. Aleluia. Isso, traz ela aqui também. Oh, glória. Uirabaia xandarácia nabagai. Samuel, o Deus que estava na casa da viúva está aqui essa noite, gente. O Deus que estava na casa da viúva está na primeira Assembleia de Deus de Carangola. O Deus que multiplicou o azeite lá, está vindo mais gente ali sem eu chamar. O Deus que multiplicou o azeite lá, multiplica aqui essa noite. Deus está conosco, gente. Vamos adorar o nome dEle. Ele ainda é maravilhoso.